A paz do Senhor, boa noite. Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem a todos os meus amigos, irmãos e todos aqueles que se preocupam e tenham uma certa preocupação em ouvir a palavra do Senhor. A palavra que eu quero deixar aos amados irmãos e aqueles que vão estar ouvindo essa palavra se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 14 em diante, que diz assim: Trazei estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade, e a palavra desses comerá, como faz a granguena, entre os quais estão Ineu e Fileto, os quais se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme e tende este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Essa palavra ela vem nos trazer uma reflexão que, quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, quando Paulo estava direcionando essa carta a Timóteo, ele estava exortando alguns que ali estavam, que não produziam fé aos outros, que não traziam ânimo, não traziam palavras que ali por si próprio não fortaleciam aqueles que ali estavam. E a grande preocupação de Paulo em partilhar essa palavra, direcionar a Timóteo essa palavra, era porque alguns que ali estavam não acreditavam e não criam que o Senhor poderia e pode nos ver, pode nos contemplar e pode nos ouvir a todo momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for acompanhar comigo o raciocínio nessa palavra, no versículo 14, ele faz eles trazer a memória. Preste bem atenção. Trazei estas coisas à memória, Paulo dizendo, ordenando-lhes diante do Senhor, que não contendam sobre palavras, para nada se aproveita senão a perversão dos ouvintes. Quem sabe ali aquele povo ali que estavam juntamente com Timóteo, junto com outros que ali estavam pervertendo a palavra do Senhor. Estavam trocando o que era certo pelo incerto. E estavam colocando à dúvida aqueles que queriam acreditar que a palavra de Deus tinha efeito sobre aquelas vidas. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos algumas pessoas tentando levar a palavra do Senhor de forma certa, fazer o evangelho de forma certa. E vemos também, pelo outro lado, outras pessoas tentando perverter a palavra que tem vida, a palavra que nos dá força, que nos renova. E não só isso, mas também aqui, como nós lemos no versículo 18 e 19, ele vai dizer que nós temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros, como homens, mulheres de Deus, do que não tem do que se envergonhar, ou que não tem do que falar, na verdade, ou que gera conversa. Então, essa palavra é uma reflexão muito, muito grande para as nossas vidas, e sabemos que, se estivermos fundamentados nessa palavra,
nós não temos do que se envergonhar. Mas também eu venho fazer uma reflexão sobre o versículo 16, que diz bem assim: mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. A palavra diz que nós temos que se desviar, nós temos que não olhar, não dar credibilidade a esses falatórios, a essas fofocas, a tudo aquilo que não agrada a Deus e que não produz, que não edifica, que não abre a nossa mente, que não gera divisor de água entre nós, mas que gera iniquidade, ou seja, gera tudo aquilo que o Senhor não quer que nós venhamos fazer. Então essa palavra, ela é um divisor de águas para as nossas vidas, porque às vezes olhamos para tantas coisas, queremos ouvir tantas palavras, queremos um direcionamento de Deus para as nossas vidas, queremos fazer campanha, queremos jejuar, queremos consagrar, queremos de certa forma se colocar na posição para que Deus venha ouvir a nossa oração e também respondê-la. Só que quando olhamos para essa palavra, nós vemos aqui Paulo exortando alguns ali da igreja de Timóteo, dizendo para eles: vocês não podem ficar gerando conversa, fofocas, palavrão, tudo aquilo que vai gerar contenda, tudo aquilo que vai gerar iniquidade no nosso meio. Paulo estava dizendo para eles: eu não quero que vocês falem isso. Se você for olhar a palavra, logo em seguida no versículo 19, ele disse bem assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, quando você vê uma pessoa muito falar fofoca, quando você vê muito uma pessoa não está produzindo algo na obra do Senhor, não está ali fazendo algo para que o Senhor venha ser glorificado naquele lugar ali, ele não está apartando da iniquidade, mas está ali no meio de tudo que não convém ao Senhor. Essa palavra me chama a atenção porque ele deixa bem claro, bem assim, todavia, o fundamento de Deus fica firme, e tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, quando você vê muito uma pessoa no meio dessas fofocas, dessas coisas que não edificam, que não trazem um elevo espiritual para as nossas vidas, se aparte dessas pessoas. Saia de perto dessas pessoas, porque elas vão destruir os projetos de Deus para a sua vida. Então, quando você estiver perto de uma pessoa que está ali proferindo palavras, fofocando, degrimindo a imagem de alguém ou de alguma pessoa, saia de perto. O que não te edifica, te mata espiritualmente. Essa palavra me chama muita atenção. E outra coisa que nós vamos ler aqui, que também me chamou muita atenção, que diz bem assim, olha que coisa linda, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também há vasos de barro, e alguns são para honra e outros para desonra. Palavra maravilhosa e traz um entendimento, um raciocínio para nós que dentro de uma igreja, dentro de um templo, há pessoas que estão ali como vaso de honra, há pessoas que estão ali com o seu coração aberto para adorar, para bendizer e exaltar o nome do Senhor, mas também há aquelas pessoas para desonra, aquelas pessoas que você vê que sai ano e entra ano e elas estão da mesma maneira, elas não mudam, elas não querem ser edificadas, elas não querem ser transformadas, elas não querem deixar o Senhor de maneira por completa transformar elas. E aí elas se tornam um vaso de desonra. Mas há também um lado bom disso tudo, porque a palavra diz que há os vasos de honra, aqueles vasos que estão ali se dedicando completamente pela obra do Senhor, que estão ali se entregando verdadeiramente, estão ali buscando o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar, estão ali olhando somente para o Senhor, independente da circunstância, independente do problema, independente da provação, mas Ele é vaso de honra.
ele se permanece de pé e olhando para o alvo que é Cristo e não olhando para o homem. Então, a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira e disse, para nós concluirmos essa palavra, para não ficarmos muito grande, versículo 21 e 22, que diz bem assim, portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do mestre e preparado para toda a boa obra. Versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue justiça, fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com o seu coração puro. Que palavra maravilhosa, né? Edificante para as nossas vidas. Esse versículo 21 aqui, esse versículo 21, ele é tremendo. Portanto, se um homem se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do mestre e preparado para toda boa obra. Amém? Então que você tome posse dessa palavra, que você queira, anseie, deseje, peça ao Senhor para ser esse vaso de honra, para que quando lá no céu, lá soar a trombeta, lá você esteja preparado para poder subir aos céus como um vaso de honra. E não só isso, mas aqui na terra também ser usado pelo mestre e ser chamado de vaso de honra. O Senhor, ele procura, ele busca pessoas que não estão se colocando, se intitulando, mas o Senhor busca pessoas que se colocam na posição e diz, eis-me aqui, Senhor. Então, fale isso para Deus e se coloque na posição, e é por certo que a vitória, o milagre já é seu, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que o amor de Cristo, a consolação do Espírito Santo seja na sua casa, na sua família, e essa é a palavra que eu deixo ao seu coração, em nome de Jesus.